Então, estamos de volta para a nossa última aula do curso Leve a Sério a Sua Vida Espiritual. Na aula passada, nós falamos sobre as 7 moradas no livro Castelo Interior ou Moradas, de Santa Teresa d'Ávila, e os 3 inimigos da nossa amizade com Deus. E hoje, nós vamos dar continuidade falando sobre amor à verdade, humildade e autoconhecimento. São pré-requisitos para que esta nossa amizade com Deus, essa empreitada, de nos relacionarmos com o divino amigo, ela chegue a um bom termo, ela realmente possa produzir muitos frutos na nossa vida. Para a gente começar, eu convido mais uma vez você a fecharmos os nossos olhos e invocarmos o Espírito Santo, para que ele venha e conosco faça parte desse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, Santa Teresa, ela não concebe, ela não entende que um projeto de vida espiritual, ele não esteja fundamentado na verdade. Então, ela vai dizer que alguém que não está fundamentado desde o começo na verdade, preferiria que não tivesse oração. Então, ela vai dizer que o pré-requisito, o que nós precisamos de fato para entrarmos nessa amizade com Deus é viver a verdade, estarmos na verdade para nos relacionar com aquele que é a verdade. Ela vai dizer que sem verdade não há autenticidade na vida de oração. Sem ela não pode haver a amizade com aquele que é a própria verdade. Jesus ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o Papa Francisco, ele, em uma de suas pregações, ele vai falar sobre um tipo de mentira que adquirimos na infância e que tem uma cara de verdade, que ele vai dar o nome de falácia. E sobre a falácia, ele vai dizer que é uma mentira utilizada para nos esconder da verdade no intuito de defendermos dela, como se fosse perigosa, e não como se a verdade fosse um instrumento de libertação e associação ao Senhor, que é a verdade. Então, por meio da falácia, nós nos enganamos, nós nos escondemos, E é como se nós achássemos que a verdade era perigosa para nós. E ele vai dizer que esse tipo de mentira nós adquirimos na infância. A falácia, ela é uma falsa verdade. E algumas vezes frutos de um inconsciente que precisa ainda ser iluminado e libertado pelo Senhor. Então, muitas vezes nós não nos damos conta de que há essa falácia dentro de nós, que muitas vezes nós vivemos uma mentira da qual nós mesmos acreditamos que é verdade, Porque ela está presente em nosso inconsciente. Muitas vezes nós não nos damos conta. Porque a falácia, uma vez que ela é disfarçada de verdade, ela é um veneno para o nosso autoconhecimento, pois é ela que nos convence de que algo em nós é verdade quando de fato não é. E uma das piores consequências, o Papa vai dizer, da falácia, da falta de autoconhecimento, é a dificuldade para o arrependimento profundo e aí nos impede de uma entrega incondicional à misericórdia de Deus. Então,
Como eu acredito nas mentiras, acredito na mentira que eu projeto, na mentira em que eu falo. Então, isso impede que eu conheça a mim mesma da forma que eu sou. Então, eu minto para mim mesma e para os outros sobre algo que em mim que não é verdadeiro. E uma vez não existindo, por conta dessa falácia, não existindo o autoconhecimento, naturalmente, isso me leva a não me arrepender profundamente, porque eu não consigo enxergar que alguma coisa em mim não é verdade, inteiramente verdade. E uma vez não havendo arrependimento profundo, também eu não me entrego à misericórdia de Deus, para que Deus possa agir na minha fraqueza, na minha fragilidade, no meu pecado. Então, Santa Teresa vai dizer que a falácia, ela impede a oração, a falácia não, a mentira. E especificamente, nós estamos falando da falácia, que o Papa Francisco nos fala sobre ela, e esta falácia, ela vai impedir a oração, ao impedir o autoconhecimento e a autoacusação diante de Deus e dos homens. Por outro lado, a acusação de si, ela seria para nós como um remédio contra a falácia. Na hora em que eu reconheço o meu erro e eu me acuso e digo, eu pecadora, o erro é meu, o pecado é meu. Então, a partir do momento em que eu me autoacuso imediatamente, isso se torna um remédio para a falácia, para aquilo que eu acreditava que era uma verdade em mim, mas que não era. E isto daí promove dentro de nós a humildade. Porque esta humildade é um sinal do conhecimento que eu tenho de mim mesmo e de Deus. Ou seja, a humildade ela nasce desse conhecimento que eu tenho de mim mesma e do conhecimento que eu tenho de Deus. Sobre o autoconhecimento, Santa Teresa ela vai dizer assim: que confusão e pena não poder, por culpa nossa, entender a nós mesmos e conhecer quem somos. Não seria grande ignorância, filhinhas minhas, se alguém fosse interrogado sobre a sua mãe, sobre o seu pai, sobre o seu país de origem e não soubesse responder? Se isso denota uma grande estupidez, sem dúvida, maior é a nossa, se não procurarmos saber quem somos e nos conhecermos apenas a nível de corpo. Então, a importância que Santa Teresa ela vai dar sobre o autoconhecimento. A partir do momento em que eu vivo na mentira sobre mim mesmo, que eu não me conheço, eu não vou conseguir me relacionar com aquele que é a verdade. Então, esta mentira, que muitas vezes eu acredito que há dentro de mim, ela vai me impedir de me relacionar com Deus, de me autoacusar, de dizer, Senhor, eu sou pecadora. Senhor, eu tenho tais e tais pecados, eu tenho tais e tais defeitos, me ajuda. E aí me abandonar a esta ação misericordiosa de Deus que tudo realiza, que tudo pode transformar em nossas vidas. Então, Santa Teresa vai dizer que o objetivo do autoconhecimento é o de me aproximar de Deus, é para que eu chegue a Deus. Ela pede às pessoas que queiram seguir o seu mesmo caminho que tenha um duplo conhecimento. Então, ela pede para mim, para você, que deseja trilhar este caminho, ela pede que a gente busque um duplo conhecimento, um que é psicológico e o outro espiritual. O primeiro, o psicológico, ele visa conhecer melhor os mecanismos, as leis psicológicas que regulam as atividades da alma. E a segunda, que é espiritual, é necessário para que a gente possa descobrir o valor da pessoa humana diante de Deus, para que a gente possa descobrir o nosso valor diante de Deus. Para Teresa, há duas regiões na alma, uma que é mais externa e uma que é mais interna.
A mais externa, ela vai dizer que é mais agitada, na qual se move a imaginação e o intelecto. E a mais interna, ela vai dizer que é mais quieta, onde se encontra a inteligência propriamente dita, a vontade e a essência da alma. E quanto à região externa, ela vai explicar qual é a postura adequada na oração quando se sente essa agitação da imaginação e do intelecto. Então, primeiro, Santa Teresa ela vai nos advertir que para a gente começar nesta amizade com Deus é imprescindível que a gente viva na verdade, né? Que a gente realmente tenha uma vida autêntica. Porque se isto não acontecer, dificilmente eu vou me conhecer, né? E para que eu me conheça, ela vai dizer, eu preciso conhecer duas áreas que fazem parte da minha alma, duas áreas que fazem parte da minha vida, que uma é psicológica e a outra é espiritual. Neste autoconhecimento, eu preciso compreender que há uma região externa que é mais suscetível a distrações, né, que é uma área mais agitada, e uma outra que é uma área mais interna e que é uma área espiritual, a área em que existe menos agitação. E quanto a essa região externa, ela vai explicar então essa área que é mais agitada, né? Ela vai dizer como é então que eu vou lidar com esta minha área externa, que geralmente é barulhenta, que geralmente é agitada. Quando eu estiver na minha vida de oração, quando eu estiver nesse relacionamento com Deus, como é que deve ser a minha postura, né? Diante da oração, a postura adequada na minha oração. Quando eu sentir que existe agitação da imaginação e do intelecto. Ela vai dizer assim, enquanto ela está escrevendo o livro, ela vai dizer, né? Neste momento, enquanto eu escrevo essas linhas, observo o que acontece na minha cabeça. E aí ela vai descrever. Disse-ia que há nelas rios caudalosos, cascatas de água e um grande número de passarinhos. Não obstante o barulho que me preenche, nada me impede de aplicar a oração nem de continuar a escrever. Então, Santa Teresa ela vai usar essa metáfora para explicar como é que é essa área que é barulhenta. Então ela diz, é semelhante como se você tivesse em uma floresta ou em um campo, aonde você tivesse muito barulho de rios caudalosos e cascatas, além do canto dos passarinhos. Então, não obstante, ela vai dizer todos esses barulhos que preenche todo o ambiente, e aí preenche também todo o ambiente interno da gente, nada me impede de me aplicar à oração, nem de continuar a escrever, ela vai dizer. Então, ela vai orientar que os barulhos, eles permaneçam, que eles fiquem lá, porque ela vai dizer que só Deus pode silenciar isto, né? E os barulhos continuam lá, mas isso não deve me distrair. Deixe que essa agitação permaneça, mas que eu esteja tranquila durante a oração. E então, ela vai nos advertir que a gente não se deve deixar, não deve se deixar perturbar na oração, quando os pensamentos e imaginação se agitam. Então, a gente percebe que muitas vezes a gente começa a oração e nossa cabeça está em 1001 coisas, né? Do que eu tenho que fazer, de coisas que eu preciso fazer, ou de alguma coisa que me vem à mente, de algum acontecimento. E aí, ela então orienta a gente a não se preocupar com isso, continuar
esse diálogo com o Senhor, continuar na nossa oração, e nós vamos perceber que dentro do nosso coração a quietude vai acontecendo. E mesmo, às vezes, os pensamentos vindo, a imaginação se agitando, eu vou conseguindo fazer a minha oração. Por outro lado, ela vai falar da importância desse conhecimento espiritual. Pois é exatamente por meio deste conhecimento espiritual que nós seremos capazes de conhecer quem é a alma diante de Deus. Conhecer as suas grandezas e as suas baixezas, com aquilo que ele serve de impulso para estar mais na presença de Deus, mas também com aquilo que me impede ou que retarda o meu movimento, ou seja, esse meu agir para Deus, em direção a Deus, nessa relação com Deus. Então, esses dois conhecimentos são essenciais, né? O conhecimento psicológico para eu compreender o que é que me distrai, né? Quais são as coisas que me distraem. Eu conhecer todas essas áreas que pode ser barulho interior, e também que eu tenha esse conhecimento espiritual, para que eu também seja capaz de perceber o que é que há de grande, né? O que é que há de coisas pequenas, e o que é que dentro de mim favorece, o que é que dentro de mim serve como impulso para que eu vá para junto de Deus, para que essa minha relação com Deus possa crescer e produzir muitos frutos, mas também o que é que há dentro de mim que pode retardar isso, que pode impedir, que me torna mais lenta neste caminho de amizade com Deus. E então, ela vai falar que esse relacionamento com Deus deve ser baseado naquilo que ele é e naquilo que nós somos. Então, para Teresa, é claro que Deus é um ser infinito e criador, e que nós somos seres finitos, criaturas dependentes do Criador. Conhecer o tudo que Deus é e o nada do homem nos leva à humildade. Além disso, nos coloca em compromisso com a verdade diante de Deus, de nós mesmos e dos outros. Então, o tempo inteiro, Santa Teresa vai falar da importância do autoconhecimento, da importância dessa verdade dentro de nós, dessa verdade comigo mesmo, da verdade com Deus e da verdade com o outro, que eu não viva uma vida de aparências, que eu não viva uma oração de aparências, mas que realmente eu seja íntegra, verdadeira, inteira nesse relacionamento comigo mesmo, ou seja, com a verdade a meu respeito, com esse autoconhecimento que eu possuo de mim mesmo, ou seja, realmente banindo da minha vida a falácia, mas realmente tendo a capacidade de olhar para mim mesmo, reconhecer as minhas fraquezas, reconhecer as minhas misérias, mas também reconhecer o dom de Deus, a graça de Deus dentro de mim. E aí, realmente me colocar em compromisso com esta verdade diante de Deus, diante de nós mesmos e diante dos meus irmãos, diante daqueles que estão conosco, que convivem conosco, que fazem parte conosco de grupo de oração, que fazem parte conosco de vida comunitária ou até mesmo de trabalho, enfim, da nossa vida como um todo, das nossas relações de modo geral. Para Teresa, a alma aprende a conhecer-se sobre a luz de Deus. E aí ela vai dizer que nesse autoconhecimento eu não devo buscar-me diretamente. Nessa busca, ela vai dizer que vale mais deixar-se conduzir pelo Senhor do que se fatigar em considerações inúteis de nenhum proveito para a vida espiritual. Então, ela vai dizer aqui que o objetivo do autoconhecimento não é apenas prescrutar aquilo que eu sou, nem delinear aquilo que eu sou, mas é muito mais para que eu chegue perto de Deus. Então, lá atrás, a gente viu que ela dizia, o objetivo do autoconhecimento é eu chegar
a Deus, eu me aproximar de Deus. Quanto mais eu sei quem eu sou, quanto mais eu sei quem Deus é, mais eu cresço nessa relação e nessa amizade com Deus. Então, de nada adianta eu querer saber quem eu sou, desatrelado de Deus ou da graça de Deus e dessa relação com o divino amigo. Mas ela vai nos dizer que o verdadeiro autoconhecimento, aquilo que produz verdadeiros frutos e liberdade interior, esse proveito espiritual ele vai se dar na medida em que eu permito que o próprio Deus vá fazendo esse caminho comigo. Na medida em que eu permito que o próprio Deus vá me revelando quem eu sou, né? Vá me mostrando quem eu sou através da minha oração mesmo, ou através dos meus irmãos, ou através dos acontecimentos. O próprio Deus, ele vai mostrando quem eu sou, ele vai me libertando da falácia, daquilo que eu acredito que eu seja, mas que na verdade eu não sou. E ele vai então me conduzindo, e esta condução vai gerar em mim realmente um proveito na vida espiritual. Ela vai gerar em mim realmente uma liberdade para estar com Deus, uma liberdade para estar comigo mesma e a liberdade para eu estar com meu irmão, vivendo a verdade na verdade. Ela vai dizer que reconhecer a nossa miséria, o nosso pecado, ser consciente das nossas más ações, da nossa ingratidão, é importantíssimo para essa relação com Deus. Mas ela vai dizer que tudo isso precisa de um justo equilíbrio, de uma justa medida, para que a gente não corra o perigo de ampliar o pecado. Ela vai advertir as suas monjas, né, aquelas suas filhinhas espirituais, que o quanto é importante essa justa medida, para que eu não fique vendo que há pecado em tudo, né, para que eu não entre em um outro pecado chamado escrúpulo, né, que eu não fique achando que tudo é pecado, mas que na justa medida eu vá conhecendo o que realmente é pecado. Eu vá me libertando de tudo aquilo que me impede de experimentar a liberdade dos filhos de Deus, de experimentar essa relação com Deus. Então, sem ampliar o pecado, isto ela vai dizer que é um aspecto importante para a humildade. Eu ter uma postura de verdade diante de Deus. E aí ela vai dizer assim para as suas filhinhas espirituais. Aprendemos com isso, irmãs, que para conformar-se de algum modo ao esposo e Deus, é necessário comprometer-se sempre com a verdade. E aí veja que coisa importante ela vai dizer. Não digo somente que se deva não mentir, mas que caminhemos na verdade diante de Deus e diante dos homens em toda e qualquer circunstância, especialmente com o não desejar que nos considerem melhores do que de fato somos e no dar a Deus o que é de Deus e a nós o que é nosso nas obras que praticamos. Então, muitas vezes, nós mentimos porque queremos ser aceitos, muitas vezes nós mentimos porque queremos ter prestígio, né? E ela vai dizer que não devemos somente mentir por mentir, mas a nossa vida, ela precisa ser de verdade, né? A verdade diante de mim mesmo, a verdade diante de Deus e a verdade diante do irmão. Que a minha vida seja uma vida autêntica, uma vida verdadeira. E aí sim, a gente pode crescer nesta amizade com Deus e aí sim, a gente consegue dar a Deus o que é de Deus e a nós o que é nosso nas obras que praticamos. Então, procuremos nos colocar, na verdade, em toda situação. E não amemos tanto este mundo, que é todo mentira,
falsidade e, como tal, não durará. Este é o conselho de Santa Teresa para nós. Procuremos nos colocar na verdade em toda situação e não amemos tanto a este mundo que é todo mentira e falsidade e, como tal, não durará. E para concluirmos, trazemos a imagem de Santa Maria Madalena, né? É a imagem gloriosa de Santa Maria Madalena. Ela que é a figura da mulher que passou por todos os graus de oração para nós, né? Enquanto Shalom, né? A mulher pecadora é aquela que passou por todos os graus de oração e pelo autoconhecimento, segundo a experiência de Teresa. A mulher que muito amou, pois a oração não consiste em pensar muito, diz Santa Teresa, mas em amar muito. Então, eu termino esta aula rezando, pedindo a Deus por mim, por você, para que esta obra linda de Deus possa acontecer em nossas vidas, em nossos corações, que realmente este curso produza frutos na minha vida e na sua vida, né? E que a gente possa pedir então a intercessão de Santa Maria Madalena, para que a gente consiga esta amizade com Deus, para que a gente consiga crescer nessa amizade com Deus. Então tá aqui, ó, nesse quadro tem todos os santos, mas eu vou mostrar para vocês Santa Maria Madalena. Que ela possa interceder a Deus por nós, que ela possa rogar a Deus por nós. Santa Madalena, rogai por nós. Deus nos abençoe. Shalom.